Bom, aqui iremos estudar curtose e simetria, que é um tópico que faz parte da disciplina Introdução a Banco de Dados do curso de graduação em Estatística da FCT Unesp. Meu nome é Silveli Salomão Neia e essa aula foi feita por mim com a ajuda do design Bruno Salomão. Bem, a curtose e a simetria nada mais é do que o estudo da forma da curva de distribuição. Aqui nós temos um modelo de distribuição normal, né, em que ela é simétrica, se você for observar em relação à média, o lado esquerdo quando o lado direito, a direita e a esquerda e a direita da média, eles são como se fosse um espelho, certo? Bem, para a gente estudar a simetria, nós precisamos lembrar o conceito de algumas medidas de posição usados na estatística. Bem, se a gente considerar que I, variando de 1 até N, são características observáveis, né, ou de um fenômeno qualquer em um experimento, e xi, a quantidade de vezes que essas características são observadas, então a média aritmética nada mais é do que a soma desses valores de xi dividido por N. A mediana é considerado na realidade uma medida mesmo de posição, onde ela representa o centro dessas ocorrências. Então, por exemplo, se n for ímpar, no caso, por exemplo, x1 até x9, o centro dela vai ser em x5. Então, dessa forma, a mediana é x5. Se ela for par, então o ponto central vai estar entre x5 e x6. Então, a gente faz x5 mais x6 dividido por 2. No nosso caso aqui, para n, nós temos a fórmula generalizada, né? Que seria xn sobre 2 mais xn sobre 2 mais 1 dividido por 2. E se for ímpar, xn mais 1 sobre 2. Moda é o valor que mais ocorre no conjunto de observações, ou seja, é o maior valor de xi observado no experimento. Bom, a simetria, a curtose, consiste no estudo do que? Da curva, do formato da distribuição em torno da média, né? E a curtose, o achatamento da curva. Bom, dizemos que a curva ela é assimétrica à direita se a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média. E ela é assimétrica à esquerda se a média é menor do que a moda, que é menor do que a média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda, tá? Então a gente pode observar que fica como se fosse um vão do lado esquerdo. Então por isso que diz que ela é assimétrica à esquerda. Então, e também é dito que ela é assimétrica positiva ou assimétrica negativa. Bom, quando a média é igual, a moda é igual à mediana, nós dizemos que a curva é simétrica. Para medir a simetria, são usados 3 coeficientes. O primeiro coeficiente de Pearson, o segundo coeficiente de Pearson e o coeficiente de assimetria de Fisher. O primeiro coeficiente de Pearson nada mais é do que a média menos a moda dividido pelo desvio padrão. E o segundo coeficiente, então, já é em relação à mediana, que seria o quê? 3 vezes a média menos a mediana dividido pelo desvio padrão. O coeficiente de assimetria de Fisher, ele é um pouquinho mais, vou falar assim, um pouquinho mais elaborado, porque o que acontece se a média for igual à moda? Então, vai dar tudo zero. O que acontece se a média for igual à mediana? Então, vai dar tudo zero. Então, só ocorre isso quando elas são simétricas, né? E nem sempre isso ocorre, porque às vezes a distribuição, embora ela dê zero esses valores, às vezes a direita e a esquerda elas estão um pouco diferentes. Então, nós temos o coeficiente de assimetria de Fisher, que nesse caso é necessário calcular o terceiro momento, que nada mais é do que o somatório de xi menos a média elevado ao cubo sobre n. E nós temos aqui que o coeficiente de Fisher dado por G1 é o quê? N ao quadrado vezes o terceiro momento dividido por N menos 1 vezes N menos 2 vezes desvio padrão ao cubo. Bem, se o coeficiente é nulo, dizemos que a distribuição é simétrica. Se ela for positivo,
Se o coeficiente for positivo, a distribuição é assimétrica à direita e negativo se ela for assimétrica à esquerda. Agora nós vamos estudar a curtose. Tá? Nós dizemos que a curva ela é mesocúrtica se ela não é nem muito achatada nem muito pontiaguda. Ela é platicúrtica, está escrito errado aí, vocês me desculpem, tá? Se ela for mais achatada. E leptocúrtica se ela for mais pontiaguda ou mais alongada. Aqui. O que acontece aqui na observação dessa curva? O que significa fazer esse estudo? Bem, nesse estudo a gente pode observar que em torno da média, né, as ocorrências ficam mais perto da média, nós temos que a curva fica mais pontiaguda. Agora, se ela se esparrama mais distante da média, então ela é mais platicúrtica. Por quê? Porque daí ela fica mais achatadinha, assim. Então a distribuição é mais homogênea. Não existe a média. Vamos falar assim, né? A média é um bom valor até para estimar todos os outros valores, né? Para a gente estabelecer o cálculo da curtose, nós precisamos lembrar o que são os quartis e os percentis, certo? Os quartis dividem o conjunto de dados que estão ordenados de forma não decrescente em quatro partes iguais, de tal forma que no primeiro quartil estão 25% dos dados e à sua direita os 75%. Da mesma forma, o terceiro quartil, Q3, estabelece a divisão do conjunto de forma que 75% dos dados estão à sua esquerda e 25% à sua direita. Sendo assim, o segundo quartil corresponde à mediana, ou seja, para a gente ter 50% à direita e 50% à esquerda, seria o ponto mediano. Tá? Os percentis são muito similares, é muito similar o cálculo dos percentis, só que ele divide o conjunto ordenado em porcentagem, ou seja, em 100 partes, de tal forma que o percentil de ordem 10 indica que 10% dos dados são inferiores a ele. E também, assim, de modo semelhante, o percentil de ordem 90, que os dados à sua esquerda, aliás, aqui está escrito errado, que os dados à sua direita correspondem a 10%. A fórmula para calcular a posição do percentil é o número de características observáveis, né, menos 1, vezes a ordem dividido por 100, mais 1. Bom, então, dessa forma, a gente pode calcular a curtose, que também é chamado coeficiente percentílico, porque envolve, na realidade, a posição dos quartis e percentis. A curtose nada mais é do que o terceiro quartil menos o primeiro quartil dividido por 2 vezes o percentil de ordem 90 menos o percentil de ordem 10. A análise é feita do seguinte modo: se K for igual a 0,263, a curva é mesocúrtica. Se K for menor do que 0,263, ela é mais pontiaguda, ou seja, ela é leptocúrtica. E se K for maior do que 0,263, ela é platicúrtica, ou seja, ela é mais achatada. Aqui estão algumas das bibliografias que nós utilizamos para fazer esse material, né? E a próxima aula que nós vamos gravar será a gente estudar um exemplo em que a gente vai calcular a simetria e curtose de uma distribuição.